Hoje nós vamos falar sobre o sentido da vida. Faz parte da dimensão da inteligência espiritual, da liderança integrativa, e a gente vai trazer um olhar da logoterapia, que foi criada por Viktor Frankl. Viktor Frankl é um neuropsiquiatra austríaco, judeu, que ele acabou vivendo muitos anos nos campos de concentração, e é autor desse livro, que é o mais conhecido dele, tem vários, na verdade, mais de 40 livros. Esse aqui é Em Busca de Sentido, onde ele conta um pouquinho da história dele. Mas o que é importante a gente lembrar? Que ele já havia cunhado os princípios da logoterapia antes de ele ser, no caso, preso. E ele acabou usando aquela experiência totalmente adversa para colocar em prática esses princípios. E isso foi um dos fatores que fez com que ele conseguisse se manter vivo e sair de lá, então, e levar essa visão para o mundo, né? A logoterapia também é chamada de psicologia das alturas. Por quê? Porque atrás dessa dimensão de que o ser humano é um ser biopsicossocial e espiritual. Ou seja, a gente consegue acessar a nossa vontade profunda para fazer coisas que estão além daquilo que a vida nos trouxe, dos acontecimentos, do próprio condicionamento de crenças e valores que a gente recebeu. Mas assim, apesar de sim sermos todos pessoas condicionadas, todos nós crescemos num sistema de valores e crenças que nos trouxe referências muito profundas e estão no nosso inconsciente, o que o Viktor Frankl vem dizer é que nós podemos sim, através da força de vontade, ele traz 3 formas de acionar essa vontade interna, ir para além de nós mesmos, transcender o condicionamento. Ele coloca uma questão que é bem significativa, de que o sentido da vida, ele não é um sentido geral, e muito menos um sentido abstrato. Ele traz o sentido da vida como algo específico para cada pessoa a cada momento. Então a gente vai respondendo ao que a vida apresenta, momento a momento, a cada decisão, a cada escolha, a cada passo que a gente resolve dar. Isso tira um pouco o peso daquilo que a gente tem visto hoje em dia, que é o propósito como algo definido. Se eu não encontrar meu propósito, eu não vou ser feliz, como algo muito fixo, né? Então, quando a gente entende, não, a vida é dinâmica, a vida é movimento, a cada instante ela se apresenta e ela faz um novo convite. E aí ele traz 3 formas, que são os 3 valores principais através dos quais a gente pode encontrar esse sentido. O primeiro deles são valores criativos, é quando a gente cria um trabalho, um ato, né? Um fazer no mundo. Então tem muito a ver sim com o servir através de uma profissão e também pode estar mudando momento a momento. Então não é algo que eu preciso ter como fixo na minha vida e estar sempre na mesma direção. Mas é como eu coloco o meu serviço em prol do coletivo. Então é o primeiro, os atos ligados então aos valores criativos. O segundo é ligado aos valores vivenciais. O que significa isso? Valores vivenciais é a gente estar desfrutando da vida, ou seja, sentindo a vida de uma maneira mais profunda, através do maravilhamento, do encantamento, que é uma abordagem também de filósofos, né? A gente ter a capacidade de se encantar com a natureza, com a arte, de se permitir ser tocado na alma pela beleza da vida. Nos valores vivenciais também estão os relacionamentos. É o que o Viktor Frankl fala sobre o encontro. É eu poder me permitir encontrar outra pessoa e experimentar, amar e ser amado. Então isso também dá um sentido profundo para a vida. E o terceiro que ele traz são os valores atitudinais. O que significa isso? É quando a gente passa por uma situação de sofrimento, né? E como a gente escolhe lidar com aquela situação. Então ele traz muito essa questão, a gente não pode escolher o que a vida apresenta, mas a gente sempre vai ter a liberdade última de escolher como lidar com aquilo que a gente está vivendo. E é muito importante trazer a seguinte questão, o Viktor Frankl ele não coloca o sofrimento como uma condição para a gente encontrar sentido na vida. Muito pelo contrário, ele sempre diz que o sofrimento, sempre que possível, ele deve ser removido. Então, se a gente descobre uma causa raiz daquele sofrimento, seja, enfim, o ambiente que a gente vive ou qualquer situação que possa ser mudada, transformada, é da nossa responsabilidade fazer esse movimento de transformação, remover os obstáculos para que a gente possa, então, eliminar a condição de sofrimento. Mas muitos sofrimentos são inevitáveis, parte da natureza humana, parte do fluxo da vida. E aí sim, nesse momento, conferir um sentido maior para aquele sofrimento pode nos dar um movimento de vida que nos liberte daquela sensação que às vezes o sofrimento traz de paralisia, né? Então são essas 3 formas. Agora, uma coisa que eu acho muito rica que ele traz
é que a gente tem o que chama de suprassentido. O que significa isso? O suprassentido traz a dimensão espiritual. É quando eu estou vivendo uma realidade que na minha razão, na minha lógica, eu não consigo entender. Mas quando eu creio em algo maior, que eu sou uma pequena peça nesse planeta, mas existe uma dimensão muito mais rica da qual eu faço parte, né? Que existe um pertencimento à totalidade, aí sim a gente consegue entender que o sentido existe. Talvez a minha razão não esteja naquele instante conseguindo acessar. E aí entra a dimensão da esperança, né? Esperançar confiando em algo maior, confiando no fluxo da vida como um todo. Outra questão que ele traz é da autotranscendência. O que é a autotranscendência? É a capacidade de a gente sair de nós mesmos em direção ao outro. Então, muitas vezes, aquilo que a gente vai colocar em movimento como sentido da vida, ele é justamente algo que vai gerar uma contribuição, agregar valor para outras pessoas. Ele traz muito essa dimensão. Muito prática, muito concreta. Que passo eu posso dar agora na minha vida que tenha sentido em direção ao outro, nesse encontro, né, da humanidade. Então, essas questões, né, do suprassentido, uma visão de que eu pertenço a algo maior, e da autotranscendência, eu saio de mim mesmo em direção ao outro, são caminhos ricos para que a gente possa perceber esse sentido tão profundo da nossa existência aqui na Terra. Então, trazendo isso também para a dimensão do nosso trabalho, né, para a relação com as pessoas, numa equipe, num time, essa percepção da liderança também tem a ver com sair de si em direção ao time, as pessoas que a gente está desenvolvendo. E quando a gente cria essa consciência de coletividade e a gente busca um sentido também para cada pessoa que está pertencendo àquele grupo, a gente consegue fazer com que a gente supere um desafio que é muito atual hoje em dia, que é a questão do vazio existencial. Muitas vezes esse vazio se apresenta como tédio, então a gente sai do contexto de angústia, mas a gente entra no contexto de tédio, onde as pessoas ficam perdidas porque não vê uma razão maior pela qual ela está agindo, está fazendo acontecer, está realizando. Então a gente traz essa dimensão do sentido porque toca de uma maneira muito mais profunda cada uma das pessoas que está envolvida naquele cotidiano. Então trazer essa dimensão é como se a gente expandisse um objetivo comum, coletivo, num trabalho, para algo que tenha um sentido individual, e isso é importante, perceber que o sentido se dá para cada pessoa, momento a momento. Então, o líder pode ajudar as pessoas a despertarem para esse sentido. Qual é o sentido dessa situação que está vivendo hoje na vida de cada um? E esse compartilhar de sentido também enriquece a troca e essa expansão, no caso das pessoas trazendo o seu melhor para contribuir também com o coletivo. Então, enquanto líder, o principal, primeiro, é a gente estar conectado com o nosso próprio sentido da vida interna. O quanto eu estou ligado aos meus valores criativos, né, de ação no mundo, mas também o quanto eu dou espaço para os valores vivenciais, ou seja, de eu estar apreciando a vida e também me permitindo compartilhar a vida com as pessoas amadas. E aí sim eu vou ter muito mais força e potência para lidar com os desafios, que aí no caso entra os valores atitudinais, quando eles forem uma necessidade e eu vou ter que responder à vida com um sim que é de movimento e um sim que é assumir a responsabilidade. A questão da responsabilidade está muito forte também na ideia do Viktor Frankl, da logoterapia, porque o ser humano é responsável por si mesmo, a cada momento, a cada instante, em cada escolha, em cada ação, em cada movimento. Então, que a gente possa trazer também para a liderança essa dimensão da responsabilidade e de ações com um sentido profundo. Um outro conceito interessante que o Viktor Frankl traz é a noodinâmica. O que significa isso? É entender que a gente tem que estar em movimento, e isso é saudável, tanto mental quanto emocionalmente. Então, ao contrário de a gente querer um estado de equilíbrio, tranquilidade, né? Algo tão flat, ele traz a dimensão de que faz parte da natureza humana estar em busca de algo. E aí, um pequeno trecho para evidenciar isso, ele coloca assim: pode-se ver assim que a saúde mental está baseada em certo grau de tensão entre aquilo que já se alcançou e aquilo que ainda se deveria alcançar, ou hiato entre o que se é e o que se deveria vir a ser. E olha que estímulo para a gente, enquanto liderança, mobilizar as pessoas para um vir a ser melhor, né, mais expansivo. E ele completa: o que o ser humano realmente precisa não é um estado livre de tensões, mas antes a busca e a luta por um objetivo que valha a pena, uma tarefa escolhida livremente. Então ele nos coloca essa questão de que
buscar nos melhorar, buscar realizar algo mais, buscar ser algo que a gente entenda que tenha valor, entregar, produzir algo que faz sentido, ele faz parte do movimento de vida, ou seja, o movimento para o mais. E quando o líder consegue trazer essa perspectiva para as pessoas, ela é tão preciosa porque ela não vai só elevar os valores, os resultados da equipe, do time, mas vai elevar o nível de vida do próprio ser humano, de cada pessoa envolvida. Então essa dinâmica, essa no-dinâmica, ela nos coloca em elevação constante, né? Em movimento. E aí a gente traz essa percepção de que a escolha deve ser livre. Então essa dimensão de entender que a gente propõe, a gente mobiliza as pessoas com convites. O líder faz esse papel da vida. Eu convido as pessoas a terem uma resposta positiva, mas a escolha sempre será individual. E aí entra a responsabilidade de cada um. E aí quando eu assumo livremente, eu consigo colocar toda a minha energia de realização para que aquilo aconteça. E acontecendo, eu cheguei num novo lugar, num ponto B. E aí, a partir desse ponto, eu não vou ficar parado, ok, cheguei aqui, nesse platô. Eu vou olhar para frente, no fluxo da vida, e vou ter novos convites, e vou dar um novo passo. E assim a gente vai mobilizando a nossa existência de uma maneira que crie valor e que gere realização, porque é um movimento com sentido. Te convido a se inscrever nesse canal e compartilhar esse conteúdo. E também fica o convite para reflexão. Como tu está respondendo aos convites que a vida te faz? O que a vida espera de mim? Como tu está se movendo em direção ao sentido que a vida te propõe, momento a momento?